Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar. Sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é a vida dos que prestam e dos que não querem prestar. Jesus disse aos seus discípulos: quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos, descreve Mateus no capítulo 20 do seu Evangelho. Uma das maiores bênçãos da criação foi o fato de Deus ter feito o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, descreve o livro de Gênesis no capítulo 1. Isso quer dizer que existem qualidades divinas na espécie humana. Por exemplo, o raciocínio, o sentimento religioso, a consciência moral e uma série de valores na sua alma, como o caráter, a decência, o pudor, a educação, o senso de justiça e outros valores que dão habilidades para controlar os seus desejos, de modo que os direcionem na prática do bem próprio, do próximo e do reino de Deus. Na queda do ser humano pelo pecado da desobediência, o homem rompeu sua comunhão com Deus. Rompeu porque quis, pois fora alertado previamente das consequências que teria. E mesmo depois de obter por isso a natureza pecadora, o homem que desobedece a Deus o faz por conta própria, pois lhe foi dada a capacidade de fazer o bem com suas recompensas e para evitar o mal com suas consequências. Não existem pessoas na sua essência que não prestam. Existem pessoas que não querem prestar, visto o modo injusto ou profano que resolvem viver. Portanto, uma vida em pecado se dá pelo desconhecimento que se tem de Deus e seus propósitos, conforme descreve as Escrituras. E a Bíblia é a melhor regra de conduta digna da pessoa humana. Sendo assim, o que é melhor? Mergulhar nas coisas pecaminosas pela vida toda e se arrepender no final, caso a morte não interrompa a chance de se salvar, ou se arrepender no começo, vivendo de modo digno por toda a vida? Uma vivência honrada é a única saída viável aos que temem a Deus e querem as suas bênçãos. O apóstolo Paulo registra na sua epístola aos Efésios, no capítulo 2, que de Deus somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por isso, nada justifica a pessoa humana não querer prestar, porque ninguém foi criado para a prática do mal. E ainda, de Deus não se zombe, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá, descreve também Paulo na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 5. Na queda do ser humano, Deus dá sequência no seu querer, pois assim o homem passou a conhecer o bem e o mal, adquiriu liberdade para fazer o bem e rejeitar o mal, e até o indevido, quando faz o mal e rejeita o bem, a despeito de saber das consequências de seus erros. É pela queda também que os seres humanos, sob sentença de morte, podem obter a salvação pela graça de Cristo crucificado, sendo assim transformados de simples criaturas pecadoras a filhos de Deus. É o que registra, por exemplo, o Evangelho de João no capítulo 1. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. E como exemplo dos que prestam e dos que não querem prestar, estão na história bíblica Abel e Caim, filhos de Adão e Eva. Abel era obediente, educado, justo, agradecido, humilde, temente a Deus. Já Caim, seu irmão, resolveu ser contra Deus, contra o seu próprio irmão Abel, contra seus pais, porque matou seu irmão, e contra si mesmo,
jogando fora seu caráter, sua decência, seu nome e sua espiritualidade, comprometendo assim sua qualidade de vida, sujeitando-se às desgraças do mundo e correndo o risco de não se salvar. Porém, antes que Caim assassinasse seu irmão Abel e se enveredasse na rebeldia, Deus lhe advertiu, dizendo: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Descreve o livro de Gênesis no capítulo 4. O mundo está dividido em dois grupos. O grupo dos que prestam, que é representado por Abel, e o grupo dos que não querem prestar, representado por Caim. Não querem prestar porque preferem ser adúlteros, ladrões, corruptos e exploradores sociais. O bom é que Deus ainda não fechou as portas das oportunidades. E a história registra que muitos que foram pior do que Caim se arrependeram em tempo, se tornaram filhos de Deus e passaram da morte para a vida, da perdição para a salvação. Esta é a melhor escolha. É a que Deus requer de todos que preferem prestar e se enquadrar no que disse o apóstolo Paulo aos Filipenses: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajude a promover o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Deixe seu like, faça os seus comentários. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.